Olá, nós somos a IDWall. Com a nossa solução All-in-One, você valida a identidade de seus usuários, faz a gestão de risco e atende às normas de compliance. É 100% simples, rápido, seguro e digital. Integre nossa solução via API ou SDK e configure de forma personalizada com as regras mais relevantes para o seu negócio. Acesse idwall.co e descubra mais. Bem-vindo a todos, agradeço muito quem está ouvindo a gente aí, o nosso painel sobre Open Banking. Eu sou a Viviane Meister, eu sou sócia da IDWall, vou moderar esse painel aqui com um time de experts, né, um time de peso que a gente tem hoje aqui para falar com a gente. Eu queria começar o painel apresentando, né, esse time. Aqui com a gente hoje temos o Carlos Augusto Oliveira, diretor da BBC, temos a Miriam Cruz, Business Developer Leader de Financial Services da IBM, e temos o Diogo da Silva, Head of Division do Banco Central. Muito obrigada, pessoal, de novo, pela presença de todos, pela disponibilidade. Bom, acho que, dando um contexto, né, para a gente aquecer os motores para falar de Open Banking, esse é um tema super relevante, tem estado em voga desde maio desse ano, né, quando foi regulamentado pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional. Muito tem se falado, muito tem se esperado sobre os resultados do Open Banking no Brasil. Temos um cronograma aí bem definido, bem sólido com os próximos passos, até a sua total implementação em novembro desse ano, né? E acho que a ideia central por trás do Open Banking, que é bem importante deixar claro, é a posse dessas informações pelo usuário, de fato, né? Que esse fluxo de informação, que até então era concentrado em um dos lados, né? Ou num banco, ou num ente do mercado financeiro, seja mais fluido entre todos os elos e que com isso a gente possa ganhar mais oportunidade, mais inovação para o sistema como um todo, tá? Muito obrigada de novo por vocês aí. Acho que para a gente começar, o Diogo Silva, do Banco Central, vai passar um pouco da visão do Bacen, né, sobre o tema. Acho que depois a gente pode seguir para as perguntas e para o debate. Obrigado, gente, pela oportunidade. Esse é um tema que me encanta, então eu vou tentar dar só um overview aqui, mas se eu estiver falando muito, por favor, gente, me corte aí, porque esse tema aqui eu posso falar o dia inteiro e eu não canso. Então, aqui é só aquele slide padrão de que, na verdade, o que eu vou falar aqui é de minha inteira responsabilidade, não necessariamente espelha a visão da diretoria do Banco Central do Brasil. Então, vamos em frente. Aqui é mais para explicar por que o Banco Central decidiu regular o Open Banking, né? Então, o Open Banking ele favorece a entrada de novos modelos de negócios, né? Então, amplia a concorrência nos mercados. Ela possibilita a integração dos serviços financeiros a diferentes jornadas digitais dos clientes, então em ambientes mais familiares, mais convenientes para o cliente. Ela reduz a simetria de informações, então essa aqui é algo que sempre é comentado, e em conjunto com outras medidas recentes que o Banco Central apoiou, como por exemplo o cadastro positivo, possibilita então a oferta de produtos e serviços mais adequados ao perfil dos clientes, e inclusive favorece uma customização dos produtos e serviços por parte das instituições reguladas. O Open Banking também favorece novas soluções de serviços. Então, neste momento, o Banco Central está criando as condições para que novos modelos de negócio surjam. Alguns serviços já estão aí na pipeline de muitas instituições, mas é uma mudança que acho que vai se sentir ao longo dos anos. Então, o Open Banking 1.0, vamos dizer que é o que a gente está introduzindo, ele tem um escopo X, mas acreditamos que com vamos dizer assim, a aceitação desse modelo por parte da indústria e também por parte dos consumidores, outros serviços surjam, e a nossa expectativa, no entanto, é que eles sejam
inclusivos, competitivos e seguros. Então, a segurança e a questão da conveniência são fatores importantes e que o Banco Central vai estar sempre olhando essas duas questões. E, por fim, como já citado, né, então, ele está na mesma esteira da nossa LGPD. Então, o cliente é titular dos seus dados pessoais. Então, aqui a gente está assegurando, então, esse compartilhamento de dados, uma portabilidade dos dados, então, colocando o consumidor, de fato, no banco do motorista de suas finanças pessoais. Então, ele pode, a qualquer momento, migrar o seu relacionamento para uma outra instituição que ofereça para ele melhores condições. Aqui são alguns exemplos de uso, como eu falei, essa lista vai crescer muito ao longo do tempo, mas aqui são, vamos dizer assim, modelos de negócios que já visualizamos no Brasil, mas também que já verificamos em outras jurisdições. Então, um ponto que é sempre mencionado é a questão de favorecer a criação de um comparador de produtos e serviços financeiros. Aí é um ponto que, nas apresentações que eu participo, eu sempre gosto de comentar, que para outros produtos já existem essa comparação, e foi algo que, de fato, os clientes abraçaram. Então, por exemplo, antes de assistir a um filme, eu vou a um site que faz agregação de todos os filmes existentes, que tem a avaliação dos consumidores, antes de fazer uma viagem, o mesmo. Então, como a gente fala, um comparador de serviços financeiros, acho que faz todo sentido, até porque a relação não necessariamente é de longo prazo, então a gente sempre possibilita a portabilidade do relacionamento, existem regras já a respeito. Então, o Banco Central tem criado um ambiente que é fácil essa mudança de instituição, no caso, se o cliente vislumbrar uma melhor oportunidade. Então, a gente acha que esse comparador vai ajudar em muito, e uma mudança que fizemos em comparação à minuta que foi para a consulta pública, na regulamentação definitiva, a gente estabeleceu que a fase 1, que são dados de produtos e serviços financeiros das instituições, vão ser acessíveis pelo público. Então, esses, vamos dizer assim, comparadores, agregadores, poderão ser, inclusive, entes não financeiros, porque não envolve informação dos clientes, aqui é só informação de produtos e serviços das instituições. Então, temos outras questões aqui, aconselhamento financeiro, a possibilidade de iniciação de transação de pagamento, que está na fase 3 do Open Banking Tupiniquim, e outros exemplos aqui bastante interessantes. O nosso modelo, a gente se inspirou nas melhores experiências internacionais, então não existe, vamos dizer, um padrão único de Open Banking, cada jurisdição está avançando de acordo, inclusive, com a prioridade do regulador. Então, por exemplo, na Austrália, lá o foco o cliente é dono dos seus dados, então está começando com o Consumer Data Rights, está começando com a fase Open Banking, que são dados, compartilhamento de dados transacionais de clientes. No entanto, também se espera a migração para outros setores da economia, como energia e telecomunicações. Outro modelo interessante é o da União Europeia. Então, lá começou com a diretiva de pagamentos, a atualização da diretiva de pagamentos, na verdade, o PSD2. Só que, diferentemente, por exemplo, do Reino Unido, lá não existe um padrão único. Então, existem vários grupos que estão definindo padrões para serem seguidos pelo mercado. O Reino Unido, por sua vez, ampliando vamos dizer assim, o que foi definido no PSD2, ele definiu que teria um ente central, que seria responsável pela governança desse processo de implementação, que é o BAI. E, no caso, com relação ao escopo, ele também ampliou com relação a possibilitar o compartilhamento de dados de produtos e serviços, de agências e postos de atendimento, que é algo que na União Europeia não foi esse foco, porque lá o foco era pagamentos, então compartilhamento de dados relacionados a contas de pagamento. No México, ele recentemente também começou a regulação. Lá são múltiplos reguladores. Lá a especificação técnica está vindo na regulação.
E outro modelo que a gente tem, que nos inspirou, na verdade, que a gente tem acompanhado, também é dos países do leste asiático, em particular a Singapura e também o que a jurisdição de Hong Kong tem feito, que no caso, apesar de lá não ser algo mandatório, eles fizeram uma padronização quando tem um compartilhamento entre bancos e parceiros comerciais. Então, e outros, então é um movimento global, isso aqui tinha essa intenção. Aqui mostra um pouco a diferença dos diferentes modelos. Então, por exemplo, como eu citei, na Austrália, lá o foco é dados, não tem o serviço de pagamento, então lá é só a vertente read, não entra na escrita de dados, não tem o write. Aqui eu já botei também o modelo brasileiro, então pode-se ver que o escopo brasileiro é bem maior. Então isso até acompanha o movimento que está sendo iniciado em outras jurisdições de Open Finance, né? Então seria um Open Banking 2.0, que além dos serviços relacionados a contas e pagamentos, outros serviços já seriam alcançados, como, por exemplo, operações de crédito, investimento, seguro, previdência. Então, o Banco Central ele partiu na frente, mas esse é um movimento global. Outro ponto relevante a citar aqui, que o compartilhamento de dados no Brasil, aqui o Open Bank brasileiro, abarca também dados de pessoas jurídicas e não só de pessoas naturais. Então, o Open Bank aqui, no país, ele entra na agenda prioritária da diretoria colegiada do Banco Central e é encarado com a medida de aumento de concorrência, né? Então, lá na agenda BC-Hash, ele entra na dimensão competitividade, mas o Banco Central também encara que o Open Bank ele pode trazer benefícios em termos de inclusão financeira, de também estabilidade, vamos dizer assim, racionalização de processos, o que assegura uma maior estabilidade do sistema financeiro e incentiva a inovação. Aqui mostra qual foi o nosso caminho até chegar na regulamentação do Open Bank. Então, é um processo de longa data. Então, lá em 2006, tivemos já regras de portabilidade de cadastro de clientes, só que prazos, obviamente, muito maiores do que o Open Bank está vislumbrando, que é um compartilhamento em tempo real e lá portabilidade cadastral. Lá em 2006, ainda era um prazo mais demorado, poderia demorar até 15 dias, né? Outras medidas que favoreceram o ambiente para Open Banking, como eu falei, o cadastro positivo, regras sobre ouvidoria, que é um canal que os clientes podem acessar para apresentar reclamações quanto às instituições financeiras, também o próprio decreto do saque. A LGPD, como eu citei, ela é um marco importante, dado que ela muda essa dinâmica, né, deixa bem claro que o dado é do cliente e não da empresa, o dado pessoal do cliente. Só que, como eu mais um pouco para frente vou citar, a nossa regulação ela tem, vamos dizer, como base a Lei 4595 e também a Lei dos Arranjos e Instituições de Pagamento, e dado que, por exemplo, já temos regras de portabilidade desde 2006, algumas que vieram sendo atualizadas ao longo do tempo, como a regra da portabilidade do crédito e portabilidade salarial. Aqui, gente, o processo regulatório ele não para, então o carrinho ele segue em frente. Chegamos no estágio que saiu a regulamentação inicial, então foram dados as regras, os princípios, os objetivos, as diretrizes do Open Banking, escopo de participantes, escopo de dados, as responsabilidades das instituições. Depois, editamos uma circular que define como é que vai ser a estrutura inicial responsável pela governança da implementação. Ontem saiu a consulta pública do iniciador de transação de pagamento, que é uma figura importante no ecossistema do Open Banking. E essa consulta pública ela vai até agosto, início de agosto de 2020. E outros ajustes regulatórios podem ocorrer, dado que o Open Bank, ele de fato, ele traz muitas mudanças na forma de relacionamento entre as instituições e seus clientes.
Então, a definição do Open Banking, segundo o normativo do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, é que ele é o compartilhamento padronizado de dados e serviços por meio da integração de sistemas das instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Então, esse é um ponto importante. O nosso Open Banking ele está restrito às instituições autorizadas, dado a competência do Banco Central para supervisionar essas empresas, essas instituições. Esse compartilhamento vai se dar por meio de uma interface dedicada para essa finalidade. Então, vão ter que ter APIs específicas para esse compartilhamento. E entendemos que a regulação desse tema é compatível com o mandato do Banco Central do Brasil. A nossa opção, então, foi, na regulação, definirmos as regras principais do jogo. Então, como eu citei, o escopo mínimo de participantes, o escopo de dados, regras para como é que vai ser a experiência do cliente, né, a jornada do cliente, responsabilidade das partes, a possibilidade de contratação de parceiros não regulados para o compartilhamento, mas aí existem algumas questões que a responsabilidade perante o Banco Central vai ser do ente regulado, então esperamos que o diretor da instituição responsável pelo Open Banking emita um parecer técnico dando um aval para essa parceria, então porque vai ser um compartilhamento de dados relevantes, então assim, é importante ter uma cautela para esses contratos serem firmados. Algumas parcerias já existem, então o normativo dá um prazo de enquadramento para as parcerias existentes. Também definimos questões sensíveis como a gratuidade e o ressarcimento entre participantes e qual que é o conteúdo mínimo da convenção. Por sua vez, a nossa opção foi uma regra atecnológica, então padrões tecnológicos não foram definidos em normativo. O que a gente espera é que as instituições participantes, então, definam por meio de convenção quais serão os padrões para as interfaces, questões relacionadas ao certificado de segurança que vão ser utilizados para esse compartilhamento, a padronização do dicionário de dados, questões relacionadas a canais de resolução de disputas entre participantes, o valor para o ressarcimento entre participantes, caso as instituições queiram acordar algum valor, então a gente entendeu que tem uma gratuidade mínima, mas acima disso seria possível a cobrança, a depender, obviamente, da definição em convenção. E outras questões que a gente entende que é puramente padronização procedimental. De qualquer forma, é o que a gente chama de autorregulação assistida, dado que o mercado vai propor ao Banco Central esses padrões, o Banco Central vai ter que aprová-los. Então, se ele achar que o padrão definido vai trazer algum prejuízo para os objetivos do Open Banking, o Banco Central ele tem o poder de vetar e de trazer para a regulação. Mas achamos que o mercado tem total condição de propor esses padrões e foi esse modelo que perseguimos. Eu não vou me alongar muito, tá, gente? Mas aqui é só para explicar que são 4 fases, tá, do Open Banking. Começa assim com a fase de Open Data, então, dados que não envolvem informações de consumidores, então o compartilhamento é mais tranquilo. Então, assim, pode ser encarado tanto como um teste do modelo do Open Banking, mas a gente quer que isso agregue valor. Então, aquele modelo de comparador de produtos e serviços financeiros, ele vem já nessa fase, e eu acho que ele pode ajudar muito no processo decisório dos clientes. A fase 2, aí já entra dados cadastrais e transacionais de clientes, sobre os produtos e serviços mais relevantes de varejo. Então, aqui está entrando dados sobre conta e operações de crédito, principalmente. E um ponto relevante aqui é que somente o compartilhamento de dados transacionais sobre produtos e serviços contratados e distribuídos pela própria instituição. Então, se aquela instituição ela obteve o dado transacional do cliente sobre um produto de uma outra instituição, ela não vai poder compartilhar com uma outra instituição, tá? Então, aqui a gente quer que o compartilhamento sempre preze pela atualidade dos dados, e também a gente não quer que os dados eles comecem a fluir sem um controle adequado. Então, se a instituição quiser o dado a respeito
transação naquela conta, numa instituição específica, ela vai ter que ir naquela instituição, então ela não vai poder, por subterfúgios, acessar aquele dado. Fase 3 entra os serviços, então iniciação de transação de pagamento, encaminhamento de proposta de operação de crédito. Esse último ele está baseado no modelo de correspondente no país. E a fase 4 entram outros dados, aí entra seguro, investimento, previdência complementar aberta, câmbio. Já estou praticamente terminando, mas aqui é só um ponto que sempre causa dúvida, então acho que é bom, nessa minha exposição inicial, já apresentar, que são 3 casos totalmente autônomos, tá? Então, se uma instituição ela for participante obrigatória de um desses casos, não necessariamente ela é participante obrigatória em outro caso, então ela só participaria se ela quiser, na condição de participante voluntário. Então, caso 1, que é o compartilhamento de dados, a gente tornou obrigatório para as instituições enquadradas como S1 e S2, pela regulação prudencial. Então, são aquelas que têm mais de 1% do PIB do país, ou então a participação internacional relevante. Tem aqui uma exceção, né, quem é integrante desse conglomerado e não presta serviço do escopo do Open Bank, então administrador de consórcio, sociedade de arrendamento mercantil, essas não são participantes obrigatórias, tá? Então elas não são participantes do Open Bank, não estão alcançadas pelas regras. No entanto, a gente, até baseado numa proposta que a Austrália considerou, mas ainda não conseguiu implementar, mas por questões operacionais, mas entendemos muito relevante, então a gente trouxe aqui para o nosso modelo brasileiro, que é a questão do participante voluntário. Então, se uma outra instituição, além dessa do S1 e S2, quiserem participar do processo de compartilhamento de dados, elas vão poder, desde que ela seja uma instituição regulada pelo Banco Central. No entanto, existiria um mecanismo da reciprocidade. O que significa? Ela vai ter que ter a disponibilidade dessa interface também como transmissora. Então, ela não vai poder ser simplesmente receptora dos dados. Então, ela vai ter que atuar também no polo de transmissão dos dados. O caso 2, entram as instituições detentoras de conta e quem é iniciador de transação de pagamento. Isso, quem é iniciador de transação de pagamento, agora ficou mais claro com a consulta pública que o Banco Central lançou. E o caso 3 é o modelo de correspondente do país que tenha a prestação desse serviço por meio eletrônico no seu escopo. Sobre a solicitação de compartilhamento, baseamos basicamente na experiência internacional. Então, consentimento, autenticação, confirmação e a comunicação, elas vão ocorrer de uma forma fluida. Então, não queremos aqui uma quebra no processo. As mudanças de ambiente vão ter que ficar claras para o cliente e a gente quer que isso aqui ocorra de forma ágil, segura, conveniente e o compartilhamento seja preciso, tá? Então, esse aqui é um ponto muito importante da regulação. Então, essa experiência ela tem que ocorrer sem fricções. Essa duração das etapas ela vai ter que ser compatível com os objetivos e o nível de complexidade de cada uma. E elas vão ter que ocorrer de forma sucessiva e ininterrupta. Então, isso é um ponto que o Banco Central vai pegar muito forte e vai acompanhar. Nisso entra também a disponibilidade de interface. Então, índice de disponibilidade de interface é algo que tanto a própria autorregulação vai poder atuar, mas pode ser algo que no futuro o próprio Banco Central determine índices de disponibilidade mínimos. E a alternativa para o compartilhamento tem que ser adequada. A instituição que for receber os dados ela não pode ter acesso a outros dados além daqueles que o consumidor consentiu. Questões sobre canal de suporte técnico, o diretor responsável ele vai ter muitas atribuições aqui, muita responsabilidade. E a estrutura inicial responsável pela governança da implementação são outros pontos que o Banco Central tem preocupação, alguns do Banco Central já tem atuado. Um é a estrutura inicial, então saiu a circular definindo que vão ser 3 níveis, um conselho deliberativo, um secretariado e grupos técnicos. As instituições vão ter até 15 de julho para essa formalização. Já tivemos um processo seletivo. A gente prezou nessa composição inicial, então, a pluralidade das instituições e segmentos participantes. Então, o modelo inicial do Conselho Deliberativo, que é quem vai aprovar a convenção e vai propor ao Banco Central essa convenção, são 7 assentos. A gente dividiu em 2 grupos baseados no escopo inicial do Open Bank. Então, de um lado, conta e operações de crédito e varejo, do outro lado, serviço de pagamento e as fintechs de crédito. Dividimos cada um em 3 níveis, então possibilitamos a possibilidade de instituições incumbentes, instituições de médio porte e as instituições menores e os desafiantes.
Então, é um modelo bem plural, não tem diferença de peso, cada um que tem um assento vai ter um voto, então a gente está favorecendo realmente a pluralidade, mostrando que o Open Banking ele tem um viés de aumento de competição de fato. A participação nos grupos técnicos, então, não depende, tá, de ter um assento no Conselho Deliberativo, então a gente quer realmente que os grupos técnicos favoreçam a diversidade. E além disso, vai ter um conselheiro independente que vai ser eleito pelos demais membros, com alguns parâmetros que a gente definiu no normativo, por exemplo, ter reputação ilibada, conhecimento sobre Open Banking, não ter nenhum vínculo com a instituição participante. E o Banco Central vai acompanhar tudo isso aqui, vai participar das reuniões do Conselho Deliberativo, mas sem voto, até para não influenciar depois uma decisão regulatória a respeito. Então, aqui para finalizar, gente, eu fui um pouquinho a mais do meu tempo, mas esse aqui é o cronograma é desafiador. Em 1º de setembro, a convenção já vai ter que ser apresentada para o Banco Central sobre a primeira fase, e teremos depois aí um prazo aí para testes, para conversa, inclusive do regulador e também com as instituições. Para 30 de novembro de 2020 já temos a primeira fase, que seria basicamente um Open Data, sobre produtos e serviços das instituições e canais de atendimento no ar. E a visão do Banco Central é que aquela 4ª fase já esteja implementada até o final de 2021. Então é isso, gente. Obrigado. Essa foi a minha posição inicial. Espero que tenha atendido a expectativa de todos. Senão, o debate está aqui agora para sanar outras questões. Muito obrigada, Diogo. Acho que ficou ótima a apresentação, super clara. É interessante ver como o Open Banking se casa com a maturidade do mercado financeiro brasileiro, né? Como isso tem evoluído também. Acho que a primeira pergunta, a gente começa com você, já para aproveitar o ensejo aí. Como foi a regulamentação do Open Banking por vocês? E em que momento vocês definiram que isso seria super importante para o Brasil? Você mostrou para a gente um cronograma ali num dos slides, mas em que momento isso ficou óbvio para o Banco Central? Sim. Então, é um processo que já tem 2 anos. Então, teve esse movimento inicial no Reino Unido e também na União Europeia. Então, o Banco Central tem monitorado, fez visitas técnicas a reguladores, principalmente do Reino Unido. Então, a gente, ainda que tenha algumas particularidades, o modelo britânico não seja perfeito, esse é o ponto de partida para a gente. E eu acho que para a maioria das jurisdições é o modelo que partiu para frente, ela deu a cara a tapa, vamos dizer, ela não acertou em tudo, mas eu acredito que é o modelo que está há mais tempo, ele está mais sedimentado, está mais claro para todo mundo, ele já tem, mês após mês ele está batendo recorde de chamadas de interfaces, então aos poucos os consumidores também estão entendendo o que é o Open Banking, vendo que ele tem benefícios. Então o modelo britânico para a gente foi algo que a gente acompanhou desde o início. Só que, vamos dizer assim, quando realmente ligou o alerta foi quando a gente viu o movimento de outros reguladores. Então, teve grupos de trabalho entre reguladores a nível do BIS, por exemplo, discutindo a importância do Open Banking, como ele vai trazer benefícios para o mercado financeiro, também discutindo algumas preocupações a respeito que os reguladores têm que enfrentar. Mas nesse momento ficou bem claro para o Brasil que é um movimento global. Vimos iniciativas no país, então várias instituições começaram a fazer acordos bilaterais para o compartilhamento de dados, mas aí novamente sem uma padronização, mas a gente foi vendo também o interesse do próprio mercado nacional em ter uma regulação que, primeiro, desse segurança para eles poderem fazer esse compartilhamento, e também ter uma padronização que, quando uma instituição for buscar numa instituição X, ela saiba exatamente o que ela precisa fazer, dado que existe um padrão que todas as instituições têm que observar, para ela não precisar ter um padrão quando ela for buscar o dado numa instituição X, quando ela for buscar numa instituição Y. E, por fim, tivemos a LGPD. O Banco Central ele acompanhou
colaborou no processo de definição da LGPD. Então, a gente entende que o ambiente de LGPD, como eu falei, não é necessário para o Open Banking, dado que a gente entende ter competência para definir regras sobre o Open Banking. No entanto, ele muda essa dinâmica, né? Então, ela traz o consumidor é titular dos seus dados. Então, isso é uma quebra muito importante de algo tradicional, que esses dados sempre estiveram nos grandes bancos, pequenos bancos tinham dificuldade de ter acesso a esses dados, mesmo com o consentimento do cliente. Então, essa é uma mudança de paradigma muito relevante. Então, o Banco Central aproveitou esse momento para... Então, eu acho que agora estamos maduros o suficiente para colocar o Open Banking e não ter questionamentos a respeito dessa questão, né, de que o cliente é titular dos seus dados e ele pode solicitar a portabilidade dos seus dados. Então, acho que teve esse conjunto de fatores e tudo isso influenciou para o Banco Central tomar a decisão de começar a regular. Aí soltou no abril do ano passado já um comunicado dizendo que iria regular sim, e quais eram as diretrizes principais. E com esse conforto, então, aí avançamos mais os estudos, conversamos bastante com o mercado, fizemos a consulta pública para a sociedade como um todo poder participar, tivemos muitos feedbacks interessantes, tem um retorno muito interessante, e fizemos. Agora estamos no estágio de implementação, e vai ter um momento que a gente vai ter que conscientizar os clientes. Então, assim, eu acho que é isso que eventos como esse, além de, vamos dizer assim, a própria indústria ficar engajada, mas também acredito que eventos como esses têm outras pessoas, outros stakeholders, acadêmicos, que podem colaborar nesse processo de divulgação de que o Open Banking é algo que está vindo para beneficiar o consumidor. Então, o consumidor, com o Open Banking, ele vai conseguir exigir melhores serviços, conseguir acessar serviços que hoje talvez ele não tenha acesso, e no final das contas, ele está no controle, o consumidor está no controle. Então, ele só vai participar do Open Banking se ele quiser, e na medida que ele quiser e pelo tempo que ele quiser. Então, a questão dele poder a qualquer momento parar com o compartilhamento é algo que está na nossa norma, e está bem em linha também com o princípio da LGPD, né, de direito ao esquecimento. Então, a conscientização do cliente é importante e é algo que a gente vai buscar e espero contar com a parceria de todos para isso. Obrigada, Diogo. Você falou que é um paradigma, e acho que é um paradigma mesmo, né? Eu queria entender com você, Carlos, como você entende que o mercado financeiro recebeu tudo isso e o que você vê de expectativa dos bancos quanto à implementação desse Open Banking? Sim. Bom, a expectativa é alta, né? E como o Diogo falou, foi um processo até aqui, então nós estamos trabalhando nisso desde 2018, e a modalidade que o Banco Central escolheu para conduzir esse projeto foi bem peculiar e bem interessante, porque ela, de fato, construiu junto com o mercado, né? Então, teve várias reuniões, várias consultas, todas as etapas, foi muito participativo, né? E, portanto, isso não só deu oportunidade do mercado contribuir, né, em sugestões, melhorias e tal, né, para o Banco Central, e que ele pôde, né, então, ter um conjunto maior de informações e troca com o mercado, como também o mercado foi aprendendo as finalidades, o potencial, os benefícios do próprio Open Banking, né, porque tem uma complexidade envolvida e, ao longo do tempo, todo mundo foi se familiarizando e conseguindo entender cada vez mais os benefícios que eles podiam dar, não só para a própria competição, mas também para a própria eficiência dos bancos, né, das instituições financeiras, né? Então, este processo foi muito bem conduzido e agora está numa fase final, uma fase super importante, que é justamente quando entra na autorregulação, né? Então, o Banco Central só soltou praticamente todas as regulações que vão reger esse ecossistema do Open Banking, mas eles são muito mais, como já foi explicado, de princípios, responsabilidades, regras que devem ser seguidas, escopo mínimo de dados, enfim.
mas ele não entrou nos aspectos de tecnologia, de procedimento operacional. Isso é uma decisão inteligente, por quê? Porque o mundo, a tecnologia evolui muito rápido, né? E colocar isso na norma engessaria e impediria atualizações constantes. Então, ele, por outro lado, otorgou isso para o mercado, agora na autorregulação, claro, uma autorregulação supervisionada pelo Banco Central, que tem, né, o poder de veto e de garantir que essas decisões estejam alinhadas com o objetivo do Open Bank, né, de gerar competição, mas deu essa confiança, esse poder para o mercado poder agora construir, de fato, as interfaces padrões, todo o modelo operacional pelo qual o Open Bank vai funcionar, né? Então, a expectativa é grande, nós já estamos nos mobilizando, formando grupos de trabalho, envolvendo especialistas, para, de fato, conseguir agora concluir e aprovar tudo que é necessário para poder, de fato, implementar. E o prazo está aí, é curto, tem muita coisa para fazer, muita coisa para o mercado conseguir organizar. O mercado hoje ele é amplo, né? Ele é bem diverso, né? E até na BBC a gente fica confortável de falar isso, porque nós temos representantes de todos os tamanhos de instituições, mas o Open Bank, ele não só vai gerar esse potencial de liberdade do cliente e, consequentemente, aumentar a competição, mas nós já aprendemos também que ele gera eficiência para poder os bancos poderem implementar novas soluções, fazer parceria com as fintechs. Hoje, com o surgimento, né, de vários modelos diferentes de negócio, há muito potencial de você fazer parceria, trabalho colaborativo, e a grande dificuldade sempre foi, ao você integrar plataformas, integrar cadeias de serviço, você tem que construir código, você tem que entender a outra plataforma, fazer toda a jornada do parceiro. Com a API isso simplifica demasiadamente. Então, o ganho de eficiência também para os bancos vai ser muito grande. Então, essa é a fase que nós estamos, e com mão na massa, né? E com certeza implementar isso mais rapidamente e usufruir desses benefícios. Obrigada, Carlos. Você falou em mão na massa aí, eu queria entender com você, Miriam, qual que é a sua visão de como essas empresas, todas as empresas envolvidas no Open Banking, não só os bancos, podem estar preparadas para essas implementações, e como os times de segurança, de tecnologia, podem garantir que esses requisitos sejam minimamente cumpridos aí? Ouço bastante essa pergunta ultimamente, né? Então, e até em comparativo aos modelos que o Diogo bem exemplificou pelo mundo, o que a gente percebe, até por experiências lá de fora, né? O primeiro passo é definir qual modelo de negócio, né? O Open Bank, ele abre uma diversidade de modelos de negócio que você precisa entender se você vai ofertar mais serviço para os clientes no teu canal, se você vai criar as APIs para distribuir em outros canais, se você vai ser o que a gente chama de banco invisível, que tem API em qualquer canal, e também se você tá pensando em ser um marketplace de oferta de produtos que vão além da jornada financeira. Então, quando você define esse modelo, e aí fica um pouco mais claro como é que você tem que configurar a sua plataforma, e como é que você vai definir seu modelo de integração de dados, como é que você vai gerar os insights, que é extremamente necessário para o modelo do Open Bank, ser um modelo de ganha-ganha-ganha, onde ganha quem é o integrador, quem é o parceiro e o consumidor final. Então, é um modelo de negócios colaborativo, e aí, definido esse grande modelo de negócio, esse modelo de plataforma, como que o participante vai expor suas APIs, vai se relacionar com o ecossistema, aí que você entra com as camadas de avaliação, de segurança de dados e de segurança efetiva sobre a sensibilidade. Sem abolir a necessidade, sem matar a iniciativa de você gerar o insight, porque o grande benefício do Open Bank é você conhecer mais o seu cliente, você complementar a jornada dele. Então, a gente tem uma dificuldade hoje no mercado brasileiro, e não é por legislação, eu acho que pela grande evolução dos cores bancários, de não trabalhar muito bem o dado do cliente. Então, vai ser um diferencial absurdo de negócios você conseguir fazer isso, você conseguir personalizar mais, porque efetivamente a concorrência vai aumentar. Então, você tem que pensar no negócio, mas também com segurança e com proteção desses dados.
Eu acho que é exatamente isso, né? Olhar a oportunidade do Open Banking do ponto de vista de como é que a gente gera uma melhora para o cliente, né? Como você bem falou. Diogo, queria entender da sua parte que tipo de tratamento de dados a gente pode esperar agora com o Open Banking? Você falou de algumas características de transmissão de dados entre instituições financeiras, né? Que tipo de tratamento a gente espera aqui e como é que a gente garante essa transparência para o cliente, né? Que ele seja de fato dono e consiga manusear suas informações como ele achar que lhe provém, né? Não, obrigado, Viviane. Esse é um ponto importante. Então, assim, o cliente, quando ele for consentir o compartilhamento dos dados, ele vai consentir para uma finalidade determinada ou para finalidades determinadas e por prazo também determinado. Então, estabelecemos um prazo padrão, né, então, de 3 meses, de 12 meses para o compartilhamento, 3 meses é na União Europeia. No Brasil, a gente definiu 12 meses, então esse é o prazo máximo. Tem algumas questões, né? Então, se for uma transação de pagamento sucessiva, esse compartilhamento vai ser por um prazo maior, compatível com aquelas transações de pagamento. No entanto, queremos também que o consumidor, a qualquer tempo, ele possa acessar essas informações, razão pela qual colocamos dispositivos no normativo para que ele possa ir tanto na instituição receptora quanto na instituição doadora para saber os seus compartilhamentos ativos, tanto na transmissora quanto na receptora, para ter conhecimento dos compartilhamentos ativos e poder cancelar eventualmente. Então, um ponto importante aqui a se destacar é que o Open Banking ele tem uma certa diferença com relação ao LGPD, que a nossa preocupação grande está na fase do compartilhamento dos dados. O que exatamente a instituição transmissora vai fazer com os dados após o compartilhamento é algo que tem que ser olhado à luz da lei. Então, aquela finalidade determinada que ele explicitou, se ele vai, por exemplo, posteriormente usar para uma outra finalidade, que ele não tem um consentimento, por exemplo, ele estaria, no caso, incorrendo um descumprimento legal, né? Então, teria que, no caso dos dados de pessoa natural, olhar a LGPD. Então, essa questão, a gente quis delimitar bem o campo, né? Então, o Open Bank é o compartilhamento. A gente não está avançando em questões que a lei já tratou, que é a questão, o que a instituição receptora vai fazer com esses dados a posteriori. Se ela usar para uma finalidade diferente daquela que o cliente especificou, é um problema, inclusive, legal, né? Então, ele está descumprindo uma lei, porque a própria LGPD fala também que o tratamento de dados tem que ser para uma finalidade determinada. Então, assim, basicamente, o recado que a gente tem que passar para o mercado o Open Banking aqui, quando ele trata de responsabilidades, ele está tratando das responsabilidades durante o processo do compartilhamento. Questões a que possam ocorrer a posteriori, ainda que a nossa regulação tenha regras, por exemplo, de segurança cibernética, então a instituição vai ter que ter uma política de segurança cibernética, como ela vai armazenar esses dados. No entanto, se ocorrer algum problema, por exemplo, teve um vazamento de dados, teve um uso para uma finalidade inadequada, aí já é uma questão legal, então a análise vai cair no âmbito da LGPD, no caso de dados de pessoas naturais, pessoas jurídicas temos outras leis, como lei de sigilo bancário, e as autoridades competentes vão analisar essas questões. No entanto, como eu citei, o Banco Central ele tem a preocupação da estabilidade do sistema financeiro, então temos regras, sim, que as instituições têm que observar para garantir que esses dados vão estar bem conservados, vão ser bem armazenados, não vai ser compartilhado com ninguém, mas aí é algo até que sai um pouco do Open Banking e entra questões de gerenciamento de riscos, política de segurança cibernética. Então tem um arcabouço todo por trás do Open Banking também que a gente não pode ignorar quando a gente fala do compartilhamento de dados. Obrigada, Diogo. Carlos, queria entender um pouco da sua visão, mais no detalhe, porque a gente tem falado muito nos últimos anos dessa experiência do cliente, inclusive dentro do mercado financeiro, né? Acho que isso acabou chegando bastante forte para os bancos.
Como é que você tem visto essa mudança de mindset dos bancos nos últimos anos em focar o cliente como centro de tudo, de fato? O que você acha que tem mudado? Bom, primeiro, o próprio cliente, né? As exigências do cliente estão cada vez maiores, ele está cada vez mais. Aqui no Brasil, nós vemos isso muito fortemente, experimentando vários tipos de plataformas digitais, né? Então, ao ele vivenciar a conveniência de serviços digitais de maneira geral, seja de entretenimento, seja de contratação de serviços, ele realmente espera encontrar a mesma coisa numa instituição financeira, ainda mais na hora de lidar com o dinheiro dele, na hora de tomar decisões. Então, a pressão desse cliente ao querer encerrar um relacionamento de maneira rápida, querer portar os seus dados de maneira simples, ou querer contratar serviços de uma nova instituição, ele espera que isso seja de uma maneira muito conveniente. Então, isso, quando não ocorre, tem gerado atritos cada vez maiores, e a indústria está aprendendo isso, né? E quem consegue gerar um pouco de conveniência está realmente conseguindo atrair e alavancar carteira de clientes muito rapidamente. Então, a gente tem hoje várias experiências de fintechs, neobancos, né? Alguns bancos digitais, algumas plataformas de serviços, marketplace, etc., que estão conseguindo escalar muito rapidamente, não porque tem um produto muito diferente, não necessariamente porque tem uma taxa ou uma isenção de tarifa, mas muito principalmente porque tem uma experiência diferente. Então, o mercado está amadurecendo, percebendo isso cada vez mais. Então, eu diria que a indústria, de maneira geral, toda, cada vez tem, de fato, procurado focar na experiência do cliente, tentando botar o cliente no centro. E aí, claro, cada um tem suas dificuldades, tem suas formas de fazer isso, mas é um caminho inevitável, né? A partir do momento que o cliente não aceita mais ter barreiras de saída e ser maltratado no momento que ele está se relacionando com a instituição. E, por outro lado, nós já percebemos claramente experiências que também já conseguem emular o que seria o Open Bank, né? Então, você tem algumas plataformas já fazendo busca de dados, né, através do screen scratching, que buscam justamente tirar essa dificuldade de ter acesso à informação das outras instituições de maneira simplificada, facilitando, então, o cliente poder trafegar, consolidar informações, enfim, se relacionar de uma forma diferente. Então, o mercado está andando e tem cada vez mais demonstrando que este é o caminho, né? É inevitável. E quando você olha para fora, isso já realmente tem vários insights nesse sentido. Então, assim, o mercado está pronto para o Open Bank, claro, falando de maneira geral, não é verdade que é uma ameaça para os grandes bancos e é um favorecimento para fintechs e experiências mais novas. Todos têm oportunidades, então acho que o mercado todo já consegue enxergar, dado todo esse progresso, a evolução do projeto, que existem muitas oportunidades para todos, né? O que vai depender, de fato, como cada um consegue se inserir, consegue aproveitar e se posicionar de uma maneira estratégica dentro dos benefícios, dos recursos que o Open Bank traz. Então, super bem-vindo, não tenho a menor dúvida, e vai provocar um salto de qualidade, que é o que a competição sempre gera, né? E também de eficiência para o mercado como um todo, com uma melhoria de satisfação dos clientes ao ter essa mobilidade, ao tirar essas amarras de ele poder se relacionar, porque aí você retém, de fato, por valor, né? Você está entregando valor, e aí, realmente, você estabelece um relacionamento mais profundo com esse cliente. Obrigada, Carlos. Bom, eu tinha uma pergunta para o Diogo, mas acho que vocês três mencionaram o Reino Unido como o primeiro exemplo, né, pioneiro aí na implementação do Open Banking. Eu queria ouvir a visão de vocês três sobre quais as análises a gente pode tirar, quais foram os erros e os acertos aí, e como é que a gente já adaptou para a nossa realidade aqui. O Diogo mencionou até o Open Banking Tupiniquim aí, né? Como é que a gente está adaptado já a esse Open Banking na nossa realidade? Então, bom, lições aprendidas, né? Então, a governança, né? Então, adotamos um modelo de governança inspirado no Reino Unido, mas um pouco diferente.
lá foi uma estrutura muito grande, que os próprios participantes do mercado, em alguns momentos, reclamam que gerou muitos custos. Então, pensamos em um outro modelo, envolvendo também o mercado, mas sem a necessidade, por exemplo, neste primeiro momento, a estrutura inicial, a gente está imaginando um contrato entre as associações que foram eleitas, né, no processo seletivo que o Banco Central conduziu, e foi um modelo que todas aceitaram, né, então fizemos um grupo de trabalho a essa normativa, né, então teve um GT Governança, e que foi discutido com o próprio mercado como que seria um modelo que atendesse a todos os requisitos que ele estabeleceu em normativo, mas que também fosse um modelo, primeiro, que pudesse favorecer uma implementação mais rápida, preservando a questões de segurança, por exemplo, e que não gerasse tanto custo para todos os entes. Então, imaginou-se que, no primeiro momento, seria possível uma contratação entre todas as associações que participarem ali do Conselho Deliberativo. Então, esse modelo, por exemplo, foi algo que a gente se inspira no Reino Unido do ponto de vista que lá tem discussões para o mercado, mas tem, no final das contas, alguém que toma a decisão. Então, lá tem um trustee, né, o OBI, que é indicado pelo governo britânico. E aqui a gente pode entender que, no final, quem toma a decisão é o Banco Central, né? Após a convenção a ser apresentada pelo mercado, o Banco Central ele vai aprovar ou não aquela convenção. Caso não aprove, ele vai trazer para a regulação essa questão. Então, esse é um ponto importante. Outros pontos que eles também têm enfrentado tem relação, por exemplo, ao iniciador de transação de pagamento, que ele não teve uma aceitação tão grande quanto, por exemplo, o compartilhamento de dados, no caso, a agregação de dados. E a agregação de dados é um ponto que eu não citei na minha apresentação, mas é algo também sempre bom comentar, que a gente não entende não ter mandato legal para ter uma figura que faça só agregação de dados. Então, o modelo que a gente está partindo outras instituições autorizadas, elas vão poder agregar dados que forem compartilhados na estrutura do Open Banking, no sistema do Open Banking, desde que isso não tenha nenhum conflito com seu objeto social. E, pelo que a gente tem visto na experiência de outros países, é que o modelo que se baseia só na agregação, ele não faz muito sentido no longo prazo, não tem como aquela instituição se sustentar no longo prazo. Até porque vão ter várias empresas ofertando aquele mesmo serviço. Então, o modelo que a gente está imaginando, até para ser algo sustentável, que é o que a gente quer, o Open Banking sustentável no longo prazo, outras instituições agregarem esse serviço ao seu portfólio. Então, eu acho que tem todo sentido, né? Por exemplo, no caso, uma instituição, ela faz a iniciação de pagamento no seu próprio ambiente, então a instituição o cliente não tem que acessar o app daquela instituição que ele detém conta, e ele faz isso no ambiente também que ele mostra para o cliente ali uma agregação de todas as contas que ele tem no sistema financeiro, operações de crédito. Então, o cliente já vai estar mais familiarizado com aquele ambiente, né? Então, ele pode agregar serviços com isso, como a iniciação de transação de pagamento. Então, algo com relação à sustentabilidade também a gente aprendeu, talvez com vamos dizer, uma forma diferente de atuação do Reino Unido. Mas acho que o principal é o engajamento de clientes, que aí é algo que a gente não começou, vamos dizer assim, campanhas mais definitivas para a divulgação do Open Banking, mas é algo que a gente está aprendendo com eles como fazer. Temos contato com o consulado britânico, que está ajudando a gente nesse contato com reguladores lá do Reino Unido. E é algo que a gente espera que a gente seja feliz quando a gente entrar nessa etapa de conscientização dos consumidores. Eu acho que nós fomos muito beneficiados pelo Reino Unido ter já anos atrás iniciado esse projeto, né? Evidentemente, eles pagaram um preço de pioneirismo, né? Tiveram que, né, descobrir tudo, né? Aprender com os próprios erros, né? Teve uma questão também, a forma com que lá surgiu o Open Bank, que foi uma questão mais de CAD, né, do que valeria o CAD. Então teve um aspecto punitivo e tal, diferente, como o Banco Central
entendeu aqui e conduziu, né, mas como uma oportunidade de mercado, de favorecer o próprio ecossistema financeiro e tal. Então, as agendas são diferentes. Então, a gente herdou muita coisa, pôde observar muita coisa. Por exemplo, todos os padrões, tudo é público. Nós, na BBC, fizemos uma POC envolvendo os 10 bancos e meia dúzia de fintech. Pegou toda os books todos e, com poucos ajustes, a gente pôde experimentar. Por exemplo, tem pouca discussão hoje de padrão técnico, de segurança e tal, que a gente já pode observar para onde evoluiu lá, já está muito mais maduro. Então, é claro que o nosso investimento e a forma de organizar está muito mais leve, muito mais eficiente do que foi lá. O Reino Unido até é questão mais complexa, que está ligado à Europa, né? Até então tinha que também obedecer a trâmites muito maior. Era um projeto governamental, aqui o perímetro está no contexto do Banco Central, e o Banco Central, com muita felicidade, aí pôde incorporar melhorias importantes. Por exemplo, a experiência do cliente, o Banco Central detalhou muito mais, amarrou muito mais, para garantir que, de fato, a jornada seja algo simples, fácil, coisa que lá eles não fizeram, até porque não tinham, né, a experimentação de quanto isso era importante. O mecanismo de reciprocidade também, que lá não tem, ou não tinha, né, estão incorporando, acho que agora, foi assim, uma pedra de toque fundamental para impedir que um entrante apenas esteja posicionado para poder capturar dados e não abrir seus próprios clientes para transmitindo dados. Então, isso deu oportunidade justa para ambos, algo que lá também não se preocuparam. Enfim, tem uma série de evoluções que faz com que, de fato, a gente tenha conseguido está fazendo menos da metade do tempo que eles implementaram lá, mas porque já eles terraplanaram muita coisa, né? Então, acho que nós fomos muito mais beneficiados do que propriamente olhar para eles como um projeto que não foi bem sucedido. Foi muito bem sucedido, principalmente considerando o ponto de partida deles, né? Eu complementaria, quando a gente fala da Inglaterra, lógico, ela vem todo o exemplo regulatório, mas existe sempre uma dúvida, os clientes perguntam muito, como é que eu ganho dinheiro com isso, né? Então ainda está assim, eu invisto, e isso até define eventualmente a capacidade de investimento, eu saio do meu core legado, construo um modelo novo que seja mais flexível, que escale mais rápido, será que faz sentido ou não faz, né? E aí a gente gosta muito de se basear nos exemplos da Ásia, né? Acho que Singapura é um grande exemplo, que ela tem uma questão de regulamentação, sim, mais implementada do que outros países da Ásia, e ela tem uma diversidade de modelos de negócios, até com complexidades de muitas diferentes moedas entre países próximos, muitos negócios diferentes, com foco em pequena e média empresa, que é uma das abordagens muito fortes aqui no Brasil. Então, a gente olha muito esse outro lado. Então, essa decisão do integrar o Open Bank, uma coisa que eu falo muito para os clientes, ela não pode ser regulatória. Porque se você se prende só à dimensão regulatória, ele vai virar um projeto que você defende para fazer o básico. E aí você pode perder uma oportunidade de repensar seu modelo de negócio. Então, inspirar nesses modelos de negócios da Ásia, que tem troca de informações, o Diogo falou bastante sobre a questão de agregação de dados, o fazer uso melhor disso, complementar aquilo que não tem em casa, trazer o cliente mais para próximo e já pensar em como isso cria uma escala. Então, eu vou escolher qual parceiro, né? O pessoal fala, eu quero fazer um marketplace, eu quero pôr várias ofertas na minha plataforma. Gente, a gente não está brincando aqui de e-commerce, né? A gente está brincando de modelo de negócio integrado, onde uma hora você está consumindo o serviço financeiro e praticamente na mesma hora você pode estar consumindo outro serviço na mesma experiência, na mesma jornada. Então, tem que pensar muito nisso, o que agrega valor para o cliente, né? O que você transforma em incremento na visão de modelo de negócio e como é que eu respondo rápido a isso? Eu crio uma governança, eu crio um padrão de arquitetura, eu faço com que o ecossistema já use isso para eu ter velocidade. Então, a gente vai ter que sair muito forte daquele modelo tradicional de banco digital, que digitaliza canal, que digitaliza processo, para um modelo onde eu tenho uma arquitetura flexível e consiga responder rapidamente a cada mudança de modelo de negócios que está no mercado. Isso vai acontecer de forma muito mais acelerada.
Então, quando a gente olha toda a questão regulatória e toda a questão de modelos de negócios, é o melhor momento para você repensar como você vai se posicionar. E quem ainda não fez, está em tempo, mas é importante que seja rápido para ter a flexibilidade de se adaptar à medida que o incremento no mercado e a diversidade aconteça. Obrigada, Miriam. Eu queria continuar com você para entender, você comentou aí de trazer para dentro de casa, né? Para os bancos aproveitarem o Open Banking como forma de absorver algo novo que eles não têm, né? Um elo bem importante do Open Banking são as empresas que eles vão contratar para implementar tudo isso, né? Na sua opinião, como você acha que eles deveriam contratar essas empresas? O que eles deveriam olhar como critério, né? E o que seriam os requisitos mínimos? Eu acho que tem duas dimensões. Tem uma ainda no quesito de olhar modelo de negócio, né? Eu vou fazer uma jornada de viagem, de turismo para o meu cliente, mas eu vou fazer um comparativo de preço de passagem. Isso já tem aos montes no mercado e super eficiente. Faz sentido criar uma arquitetura para fazer esse tipo de integração? Então, tem que se olhar o que agrega valor, né, para aquele objeto que eu quero fazer. E como é que eu crio um padrão que fique rápido, fácil e super adaptável, trazer esse ecossistema. O modelo de parcerias no mercado financeiro já existe há algum tempo, entre bancos, varejistas, principalmente. Mas cada modelo é uma integração diferente, é uma jornada diferente, uma plataforma diferente, e isso não cria um reuso e nem uma diversidade. Isso, no fundo, acaba machucando até o modelo de eficiência operacional dos dois lados da história. Então, aí você tem que abolir isso, falar assim, não, eu já tenho modelo OpenBank, já tem, você reaplica, você expande, não. Então, você tem que pensar muito nisso, e tem que ter governança, e aí seja governança por segurança de informação, por integração de dados, ou até por integração de plataformas. Então, a escolha, ela tem que ter isso muito claro, né? Esse é um modelo onde você tem que ter uma governança, e esse eu acho que vai ser o grande segredo do sucesso. Quem não conseguir trazer uma integração com o ecossistema, tendo a governança dos dados, do que está acontecendo com o meu cliente e tudo mais, não vai atingir o principal objetivo de sucesso do Open Banking, que é garantir um incremento de modelos de negócio. Então, eu acho que tem sim que olhar o que agrega valor, o que faz sentido, o que é inovação, né? A gente pega exemplos de fintechs no mercado que se posicionaram muito bem onde não tinha ninguém. Então, a diversidade de serviços, saber enxergar onde tem a lacuna de relacionamento, eu acho que é o grande segredo. E o segundo é a questão da governança. Integrar isso não pode ser doloroso, não pode ser demorado. Tem que ser algo que aconteça fácil, ao mesmo tempo que você integra, você muda, substitui, isso tem que ser, é um outro modelo de integração. Se eu puder complementar o que a Miriam acabou de dizer, que eu concordo plenamente, assim, eu tenho visto muitos players olhando e acompanhando o OpenBanking como um projeto técnico. Ele não é um projeto técnico, longe disso. Tem uma complexidade tecnológica, evidentemente, principalmente dependendo de como está o seu legado, sua arquitetura, etc., né? Mas ele é principalmente um projeto de negócio, é uma oportunidade de negócio, né? Então, a primeira coisa que você tem que olhar para a tua estratégia e ver, faz sentido você entrar no OpenBanking? Pode ser que não faça agora. É uma decisão, né? Não, o meu modelo de negócio é um nicho, é monoproduto, eu tenho uma clientela cativa que eu acho que eu não preciso fazer parcerias, ampliar, originar novos clientes. Ok, para esse momento pode ser um bom posicionamento. Claro que isso pode mudar muito rapidamente na medida que a competição se amplia e aparecem novos entrantes e tal, mas é uma decisão, né? Ou seja, dependendo de como a sua estratégia gera um posicionamento diferente no OpenBanking, e isso tem que refletir no teu modelo de negócio. A questão de entrar no OpenBanking, como entrar, é consequência da estratégia e não o contrário, né? Isso é super importante. A parte técnica é o menor problema. Já tem provedores hoje com gateways que conectam com a tua infraestrutura, com APIs prontas, isso cada vez, né, com o modelo SaaS, BPOs e tal, cada vez isso está mais simples e mais barato, que é o que a tecnologia vem fazendo. O fundamental é aonde que está o seu core, o que você agrega valor
e como você quer se posicionar à luz de oportunidades que você está enxergando. Fechado isso, Open Banking é consequência. Obrigada, Carlos. Acho que isso é uma ótima deixa, porque a gente começou hoje a nossa discussão falando um pouco dos requisitos técnicos, né? Diogo repassou um pouco do arcabouço de LGPD, de regulação, e a gente está finalizando agora olhando sobre a ótica de oportunidade mesmo, né? Então, acho que eu vou aproveitar essa deixa e vou colocar a última pergunta para vocês. Como é que a gente maximiza essas oportunidades dentro do contexto de Open Banking, na visão de vocês três? Então, deixa eu começar, o regulador mais conservador começa, e depois o mercado um pouco mais ousado pode dar a sua contribuição. Ultimamente não está tão conservador assim, Diogo. Não, está bem moderno. É verdade. Mas então, no caso, como bem já explicado pelo Carlos e pela Miriam, vamos dizer assim, padrões tecnológicos estão aí, então a experiência de outros países, eu cito a lei do Reino Unido da Austrália, então temos bons parâmetros já sobre questões sobre quando for feita a padronização, quais são os principais elementos que foram levados em consideração naquela jurisdição. Já são padrões consagrados, questões como essa têm que ser encaradas pela gente como, vamos dizer assim, conseguimos implementar de uma forma mais rápida, dado que outros países foram na frente, conseguiram obviamente, chegar nesse padrão, assim, obviamente com muito sangue, suor e lágrimas, mas assim, a gente tem que considerar isso como ponto de partida. Então, o Banco Central não espera uma jabuticaba, então a gente quer, sim, um modelo que seja racional, que seja compatível, inclusive, com o que outras jurisdições estão fazendo, até porque, no final das contas, uma integração posteriori é até interessante, até para possibilitar, por exemplo, que fintechs brasileiras possam trabalhar no mercado do Reino Unido, e o contrário também, que fintechs britânicas possam vir explorar o mercado brasileiro. Então, assim, entendemos que essa parte de tecnologia, como bem explicado pelo Carlos, está superada. Temos vários provedores aí que podem auxiliar as instituições no processo de implementação. Então, questões sobre tecnologia para o Banco Central, a gente entende que não é o cerne aqui da questão, né? Isso aí, temos especialistas e no processo de convenção que o Banco Central vai participar, eu acho que vão ser discussões tranquilas. Eu acho que o que entra mesmo é saber do consumidor, o que o consumidor quer. Então, fazer para ele uma jornada que não seja cansativa. Então, se a primeira experiência dele com o Open Banking for um processo complicado, demorado, ou então se tiver lacunas de segurança, isso vai ficar no subconsciente dele e ele nunca mais vai tentar fazer esse compartilhamento de dados. Então, o que o Banco Central espera é que o mercado, ele primeiro, tenha essa jornada do cliente que seja realmente fluida, que aconteça sem fricções nenhumas, e, obviamente, o compartilhamento ele não pode ocorrer só por ser compartilhamento, né? Vai ter que ter um serviço prestado para o cliente para aquele compartilhamento fazer sentido. E até pensando em ótica de LGPD, ele só vai pegar aquelas informações que forem necessárias para prestar aquele serviço. Então, está tudo muito bem casado. Então, acho que está no momento do mercado entender melhor o que o cliente financeiro quer. E tentar, a partir daí, construir soluções que tragam para ele maior valor e até que deixe ele mais confiante. Estamos num momento complexo com a pandemia, que muita gente está começando a ter experiências pela primeira vez com o mundo digital, inclusive para contratação de serviços financeiros. Eu tenho exemplos, inclusive, próximos a mim, nesse sentido. Então, vamos aproveitar esse momento de maior digitalização de serviços financeiros para prestar um serviço que seja conveniente para o cliente, mais seguro. Porque se a primeira experiência dele for negativa, é pouco provável que ele queira continuar. Então, o Banco Central está, desde o início, preocupado com essa padronização, com que essa jornada aconteça da forma mais natural e fluida possível, porque, no final das contas, a gente está preocupado que o cliente ele vislumbre benefícios com o Open Banking.
Então, não é a concorrência por concorrência. A concorrência, quando a gente fala em concorrência, é para poder prestar um serviço mais adequado para o cliente. Então, é isso. Eu vou acabar reforçando o ponto que eu já tinha falado, é a história do modelo do ganha, ganha, ganha. Não tem outra, assim, você tem que entender qual missão você vai dar de valor para o seu cliente, tem que ser bom para você, tem que ser bom para o ecossistema e tem que ser bom para o consumidor. Então, trazer o que o consumidor já tem acesso no mercado para dentro da sua plataforma, não vai fazer essa jornada muito bem. E o outro ponto, a gente tem, quando a gente olha o nosso mercado, a bancarização ainda é um problema no Brasil. E é natural que a gente pense em clientes que já estão na nossa base. Eu acho que tem uma lacuna muito grande para você estar junto a clientes que ainda não consomem serviços financeiros. Seja criando acesso, mas também pensando no modelo de pequenos negócios, de autônomos, a própria situação que a gente está do Covid, assim como o Diogo mencionou, traz um questionamento de como é que eu consigo sobrevida de determinados modelos de negócios numa situação dessas. Ele é importante para provocar isso. Então, quando a gente olha a bancarização, o Banco Central tem provocado muito, não só com o Open Bank, mas também com o Pix, da gente aumentar a inclusão e esse acesso. Tem um mar de oportunidades que acho que tem muita coisa para explorar, para ajudar a desenvolver o lado da inclusão, ao mesmo tempo que você gera novos modelos de negócios. Então, de fazer a descoberta de qual é esse modelo, para mim, seria o passo número 1. E aí, o 2 é você entender como é que você entrega isso. Concordo que tem uma tonelada de provedores hoje no mercado. Eu ressalto que eu acho que ainda assim é importante pensar numa arquitetura que seja reusável, para não virar uma colcha de retalhos, para você não ter inflexibilidade de lançar novos modelos, de uma visão um pouco mais integrada. Então, isso vai exigir que, sim, áreas de tecnologia e áreas de negócio pensem, não hoje, mas pensem para daqui a 10 anos. Será que isso ainda se perpetua para o modelo daqui a 10 anos? Acho que combinado a questão da inclusão em novos modelos de negócios e essa visão de longo prazo de arquitetura, é um modelo de sucesso que os bancos podem se posicionar muito fácil. Se eu pudesse resumir o poder do Open Banking, né? Assim, ele permite você fazer um onboard muito mais simples, a partir do momento que você pode ter acesso aos dados cadastrais, você pode ter informação completa do relacionamento do cliente para melhorar a tua oferta e o momento de você ofertar. Você pode, de uma maneira muito mais simples e eficiente, se conectar com parceiros e trazer novas funcionalidades e serviços para a sua plataforma, e você pode agora levar os seus serviços para outros ambientes, outras plataformas e outros públicos de uma maneira muito mais barata, né? E, além disso, o cliente agora não tem barreira de saída para se relacionar. Então, tudo isso, a combinação desses recursos todos, dá um potencial de inovação, de criatividade enorme para você poder, de fato, gerar experiências muito diferentes, mais assertivas, muito convenientes para o cliente. Então, assim, o Open Banking acaba mexendo em todas as variáveis do seu negócio, né? Se assim você quiser mexer nela, mudar a sua estratégia ou alavancar mais a sua estratégia e tal. Então, o universo de possibilidades é infinito. Não dá para hoje, com certeza, a gente imaginar o potencial, os modelos de negócio que vão surgir, mesmo olhando na Inglaterra e na Ásia, na Austrália e tal, assim, estão surgindo cada vez mais novos tipos de serviço, novas ofertas, e eu acho que cada um tem que fazer esse exercício, aprender com isso. A recomendação que eu sempre falo é, você pode até não entrar na partida no Open Banking, não é obrigatório, você acha que não está vendo grande valor, mas acompanha isso, aprende, porque tem uma curva de aprendizado muito importante, que você, na hora que entrar, você pode aproveitar bastante. Se você não fizer isso, tem alguém treinando e aprendendo, né? Não dá para você entrar num campeonato na final só, né? Você tem que jogar o jogo, ir aprendendo e se desenvolvendo. Então, acompanhar de perto é fundamental, porque o potencial está dado, é gigantesco.
Miriam, Diogo, Carlos, eu quero agradecer imensamente pela discussão super rica que a gente teve. A gente até passou um pouco do horário, acho que continuaria, eu tinha até mais perguntas, mas a gente já extrapolou um pouquinho. Agradeço o tempo de vocês, a disponibilidade em nome da IDWall, e agradeço todo mundo que ouviu aí também o nosso painel. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada. Obrigado a você, obrigado, Jeane, obrigado a IDWall, foi muito legal. Obrigada, senhores. Valeu. Obrigado a todos. É isso aí.